A fala simples e direta de Jesus Cristo o tornou um fenômeno de comunicação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Parece até um fio de conversa no Twitter, né? Hoje eu recebo um seguidor e funcionário de Cristo que também é pop. Cantor de sucesso, 4 milhões de seguidores no Instagram, meio bilhão de visualizações no YouTube e mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify. Os números, que não param de subir, são do padre que arrasta multidões. Reginaldo Manzotti, seja bem-vindo ao Provoca. Um prazer estar aqui, muito obrigado, Marcelo Taz, um prazer estar com os seus telespectadores, uma honra dividir esse momento. E que Deus me perdoe por alguma coisa, desde já. Imagina, a nossa intenção é do bem e do certo, então tudo... Muito, não confie tanto nisso, o bem aqui sofre neste programa. Está correta essa minha apresentação, sua como funcionário de Jesus? Eu não me sinto funcionário de Jesus, eu me sinto um discípulo do Senhor. A diferença de funcionário é que você trabalha pelo soldo, você trabalha pelo dinheiro. Um funcionário quer remuneração. Claro. E, na verdade, eu sou um discípulo que trabalho na gratuidade pela causa do reino e por profundo amor a essa pessoa chamada Jesus Cristo. Sou apaixonado por ele. Sem nenhum benefício nessa profissão? Sem busca de benefício. É claro que para viver você precisa. São Paulo diz que todo trabalhador é digno do seu salário e aquele que não trabalha não deve comer. Então, quer dizer, a gente faz por fazer, mas no meu caso ainda tem uma obra de evangelização por trás, que é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo e da caridade. Então, para isso também eu preciso de elementos de dinheiro, de colaboração, para poder tocar essa obra, mas não é a pessoa do Padre. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Uma salva de palmas ao nosso Deus, chagas abertas. Por que as pessoas se deixam se arrastar por você? Eu tento ser muito verdadeiro e autêntico. Então, a verdade, ela convence, ela toca. E as pessoas se deixam guiar porque eu acolho e faço o que Nosso Senhor fez. Acolher para poder curar. Então, esse é o segredo na palavra de Deus e na orientação. Uma pergunta, assim, de curiosidade mesmo. Por favor. Sobra tempo para rezar a missa? Olha, eu sou de missa diária. É o contrário, é o inverso. É o inverso. O que é prioridade para mim? Rezar a missa. Todos os dias eu rezo ao meio-dia, e isso é pela televisão, pelo YouTube. Prego todos os dias, então de trás para frente. Como eu organizo o meu dia? Eu organizo o meu dia, missa ao meio-dia, programa 10 horas da manhã e a partir dali eu faço as outras programações. De manhã, por exemplo, fazer uma esteira, cuidar da saúde, aí vou para o programa, tenho reuniões, missa ao meio-dia, à tarde, atendimentos, à noite, gravações. Então, depende daquilo que você prioriza na vida. E duas coisas que eu priorizo é a missa diária e o programa de rádio diário. Essa exposição toda, ela alimenta a vaidade? Vaidade das vaidades, diz Coelet. Tudo é vaidade. No entanto, você ter uma boa referência de si mesmo não é vaidade. Você cuidar, por exemplo, nós lidamos com televisão. Nós temos que cuidar da carcaça. Primeiro, por saúde. Isso. Segundo, por uma questão de respeito a quem está nos acompanhando. E também porque às vezes, o conteúdo é bom. O presente é bom. Se você erra na embalagem, você está desmerecendo o conteúdo. Estraga tudo. Então, eu procuro colocar um blazer legal, de colocar uma camisa de klezma bem arrumada, de fazer a barba. Então, isso não é vaidade. Isso é cuidar daquilo
de quem nos recebe como mensagem e mensageiro de quem eu sou. Lá no Eclesiastes você falou, tudo é vaidade. Então, estamos trabalhando nesse terreno. Estamos trabalhando. Aí nós temos que tomar cuidado. Quando o mensageiro quer ser maior do que a mensagem. Então, é muito importante ter, Marcelo, ter clareza disso. Caso contrário, a gente se torna um profeta de nós mesmos. Nós nos tornamos vaidosos, excêntricos e sofredores. Cá entre nós e ninguém está nos ouvindo. Você já sofreu essa tentação? Todos nós sofremos. Você já percebeu a hora que você falou, estou me achando? Eu sou muito... eu me seguro em rédeas curtas. Santa Teresa d'Ávila, espanhola, catalã, da pá virada, ela toda noite fazia uma oração que dizia assim, Senhor, protegei-me de mim mesma. E eu faço essa oração para mim. Senhor, protegei-me de mim mesmo. É claro que todos nós somos tentados, até nosso Senhor foi tentado. Então, o que eu tenho que fazer? Opa, aqui está começando a vanglória. Aqui está começando você se tornar egocêntrico. Puxa, menos, Reginaldo, menos é mais. Jesus seria um bom youtuber? Eu acredito que sim. Eu acredito que se nosso Senhor... Vou te dar um exemplo. Jesus nasceu em Belém e foi morar em Nazaré. Quando ele começou a vida pública, ele passou de Nazaré para Cafarnaum, casa de São Pedro. Por quê? Porque ali tinha via mares. Era um lugar de entroncamento. Nosso Senhor escolheu um lugar onde a semente do Evangelho ia transitar. Era uma rede, né? Entendeu? Um nó da rede. Agora eu te dizendo, se ele tivesse no tempo do youtuber, com certeza, ele ia colocar Pedrão. Pedro, faz uma live ali, Pedro. Ô, João, faz uma... Eu queria ver essa cena, Ou ele estaria no TikTok. Dos dois. O padre tá no TikTok, brinca. Você entendeu, meu filho? Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Era um papo reto. Quanto tempo ele levaria para ser cancelado? Olha que eu não fiz essa pergunta. Eu acho que... Vamos pensar. Jesus, olha, ele tinha 12... mais umas 5 mulheres que o seguiam, dentre elas Maria Santíssima, mais 72 discípulos. Então, nós estamos chegando a uns 100. Uma multidão a 150. Todos os outros eram contrários. Então, ele seria cancelado muito rápido, porque ele não ia ter papas nas línguas para dizer hipócritas, fariseus, raposas velhas. Nosso Senhor, ele era um homem extremamente terno, um coração de profunda compaixão. Lucas, que é o evangelista da misericórdia, e ele fala de Jesus, um homem muito compassivo com os pobres, com os pequenos. Mas quando ele tinha um dom sobrenatural, que era perscrutar o coração. Jesus sabia o que a gente pensava e não falava. Ele conseguia, ele era um dom que ele tinha. Ele usava palavras pesadíssimas. Eu acho que ele usaria os mesmos nas redes sociais. Uau, imagina hoje, ele nem precisaria usar esse dom de tanta loucura que o pessoal está falando, né? É verdade. Vamos ver o que estão falando na nossa conversa? Nath Pereira, qual a sua visão de como a igreja deve se adequar às novas tecnologias de comunicação sem perder o contato humano? A igreja teve um tempo que ela estava muito próxima na educação com os colégios católicos. E vamos lembrar que grande parte das rádios eram católicas. É verdade que AMs. Por um tempo, ela se afastou. Mas depois houve uma reviravolta. O Papa Francisco é um homem que interage no Twitter. O Papa Francisco não tem medo. Bento XVI também concedeu entrevistas a TVs abertas. Então, a igreja acaba redescobrindo, na verdade, o grande valor do poder da mídia. Então, nós estamos, como padres, como igreja, a igreja precisou voltar às mídias
para que ela não se tornasse só secular. Não foi tarde demais, padre? Eu faço essa pergunta porque muitas outras tradições se iniciaram nessas redes muito antes Sim. da Igreja Católica. E, sem dúvida, os números mostram o quanto que a Igreja Católica perdeu fiéis em detrimento de outras tradições. Não demorou muito? Tudo que é muito grande, ele é mais moroso. É mais lento, Mais lento. Para as mudanças. Para as mudanças. Então, no que se refere à igreja, foi essa morosidade para descobrir. No entanto, não creio que foi tarde. E se foi um pouco tarde, ela está recuperando seus espaços. Apesar que o maior problema hoje não é a saída da igreja católica para a igreja evangélica. É da igreja cristã para o ateísmo. Então, nós não estamos numa guerra santa, nós estamos numa guerra de abandonar a própria fé. Não é uma guerra santa contra evangélicos, é isso que você está me falando. É isso, não há, você não pode polarizar. Não. Não, absolutamente. Porque os números são muito eloquentes, né? Eu estou vendo agora, eu estou ansioso para ver o IBGE. Então, me assusta. Nos anos 80 era 7% de evangélicos. No último IBGE é 20, mais de 20, e o IPEC é 28. E vai piorar agora. Vai piorar? Quer dizer que vai aumentar o evangélico? Vai aumentar o evangélico. Isso é piorar? Para mim é. Porque eu não estou fazendo proselitismo, mas não tenho receio de dizer, Marcelo. Eu sou o cara que, se a boiada está estourando, eu estou segurando a porteira. Para o católico continuar a ser católico. Rapaz, eu sou católico, não tenho nada contra as outras religiões. Vamos respeitar a diversidade, mas respeite a minha. E eu luto pela minha igreja. Luto mesmo. E tá certo. E não tenho receio disso, não. Eu só tenho uma dúvida se dá para segurar essa porteira. Ah, dá, meu filho. Ou será que não é o caso dos fiéis não serem tratados como gado? A tua expressão, entendi. A porteira, mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Bom, olha lá. Não é gado, mas é no sentido segurar as pessoas no ovelhas do rebanho de Nosso Senhor. Eu não estou me referindo a gado, mas uma tipologia que Jesus Cristo gostava muito de usar. Eu sou o bom pastor e eles são ovelhas do meu rebanho. Eu sou ovelha do rebanho de Jesus. Agora vamos falar de uma outra disputa aí de padres pop. Existe. Disputa. Eu estou falando de Você está dizendo que há disputa. Não, eu estou perguntando. Eu achei este que é um estava programa afirmando. que chama Provoca. Quem responde é você. Eu quero saber se há uma disputa. Você já está se adiantando aí. Está me parecendo que isso quer dizer alguma coisa. Estou falando de padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi. Não tem problema nenhum. Não tem disputa. Mas não, imagina. São amigos meus. Sim. Então nos encontramos, às vezes, na Terra Santa, ou um outro evento, quando o Papa Francisco esteve no Brasil, cantamos todos juntos. E não temos problema nenhum. Conversamos e temos... Não há uma disputa. Não há disputa. Porque há público para todos. Claro. Mas então eu quero uma coisa técnica. Quem canta melhor? Quem canta melhor é um padre maravilhoso, que é o padre Ezequiel Dalpozo. Eu acredito que é um padre que tem uma voz lindíssima. Você fugiu da pergunta, mas tudo bem. Não, que você colocou... Dos três, quem canta melhor? Claro, o padre Fábio de Mello, não há dúvida. Tantos povos, raças, cores e nações, pode chegar, a nossa gente lhe recebe com amor. Nessa cidade onde o Cristo Redentor abençoa o Rio de Janeiro. Como que você lida com assédio feminino? Olha... Não vai me dizer que não existe. Não existe, existe. Mentira existe. É pecado, hein, padre? Não vou mentir, não. Quando aparece uma mulher que começa a ser meio saliente, Sim. que
Porque tem umas, né? Que esquece, só vem com o corpete. Eu imagino. Né, com umas coisas meio por fora, né? Porque Sim. tem roupa para ir na praia, Claro. tem roupa para ir em tal lugar e tem roupa para ir na igreja. Claro. Só que tem umas que confundem as peças, né? Confunde a rotina, A rotina, né? Achou que estava indo para a praia, foi encontrar o Padre Reginaldo. Quando chega e eu vejo que está extrapolando, eu simplesmente, sem criar alarde, sem ficar com aquela história, porque também cuidado. Quem fica por aí falando, porque eu sou assediado aqui, sou assediado lá, está querendo holofote. Sei, Né? Porque também você pode pegar da desgraça e fazer um holofote para você. Sim. Você tem que ser muito sincero e dizer, filha, confundir os papéis. Só isso, em particular, sem fazer ela De constrangimento. forma direta. Direto. E simples. E eu falo assim, falo, para, você confundiu os papéis, aqui eu sou padre, e pronto. Já teve que fazer isso algumas vezes? Muitas vezes. Meu Deus, Muitas olha só vezes. que coisa. Tanto só que as pessoas são muito respeitosas. Por exemplo, eu em público sempre estou com isso aqui, ó. Não é obrigatório, mas eu estou de clésma, que tem um significado teológico. Qual é isso? O teológico é, o colarinho branco é purificai, Senhor, os meus pensamentos. Por isso ele é branco. Mas quando uma pessoa olha, ela sabe, é padre. Já é um código. Quando alguém chega para mim e diz, sua bênção, padre, e quase todas as mulheres chegam, elas não chegam só dando 3 beijinhos, elas chegam, sua bênção. Até eu sou beijoqueiro, gosto de dar um beijinho, Sim. mas no sentido de acolhimento. Agora com a Covid não, né? A gente fica meio distante, a máscara não deixa, e quando tirou a máscara também. Mas há um respeito, então você impõe o seu respeito. Agora, a partir do momento que você quer se mostrar e quer brincar com a sensualidade, eu acho muito perigoso. Porque o diabo se aproveita da erotização, da sexualidade. São Bento, ele fala, cuidado com as brechas. As brechas, elas são um ponto de partida para o inimigo, tal qual uma goteira entrar numa casa e danificar a estrutura, uma brecha que você deixa na sensualidade, na injustiça, na falta de caridade. Você está deixando uma brecha para o inimigo dominar a tua vida. Vou para o alto, eu vou, nada me impedirá. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alto, eu vou. Você fala tão bonito sobre rezar. Você fala que rezar é o combustível, né? Com certeza. Como? Me ensina esse negócio. Primeiro, rezar é um diálogo amoroso com Deus. Segundo, eu posso ter um carrão, né? Um carro potente, um motor maravilhoso, pneu calibrado, e está tudo nos trinques. Mas se você não tem o combustível, você não vai para lugar nenhum. A oração, ela é combustível e é bússola. Então, na nossa vida, nós podemos estar bem por fora, podemos estar bem pessoalmente, mas nós não temos força de vontade. Força de vontade não é uma coisa psicológica, é graça de Deus. Você não tem ânimo, você não tem interesse, você não tem paixão, você não tem energia. A oração é esse combustível. E é também um GPS, porque é importante. E as pessoas estão muito mais interessadas em consertar por fora, que estão ficando tudo igual, né? Você já viu essas harmonizações? Tudo igual. Já, harmonização facial. E conserta o nariz do lado, e conserta a orelha do outro. Isso é uma tentação, hein, E padre? esquece Não é não? de consertar por dentro. Eu estou percebendo que é uma tentação forte que o pessoal está caindo aí. Eu não sou contra. Eu acho que a gente tem que ter recursos, mas tudo com meio, vamos dizer, comedido. Comedido. De forma comedida Tem e um sensata. limite esse negócio. Com certeza. Tem gente que, às vezes, né, vou fazer só uma puxadinha aqui, aí puxa para cá, puxa para lá, daqui a pouco... Esses dias chegou uma mulher para mim e foi conversar comigo. E eu falei, senhora, o que é isso, dona Maria? Que bico é esse? Que bico é esse? E ela disse, foi um presente do meu marido. Eu falei, mas eu acho que não foi um presente muito bonito, não, minha filha. Ai, que vontade de gritar. Aqui na minha mão, um livro recente de Padre Reginaldo Manzotti, O Poder da Cura. Exato. Será que eu tenho conserto? Eu acho que eu vou saber no próximo bloco, porque o Padre Reginaldo vai nos ensinar a encarar, sem perder a fé, a dura realidade do Brasil e da Igreja. Até loguinho.
Caetano Veloso canta com tintas fortes o seguinte: será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? O padre Reginaldo, essa necessidade recorrente da maioria dos países aqui da América Latina de buscar um salvador da pátria, um pai que nos proteja, vem do catolicismo? Absolutamente não. Nosso Senhor foi muito claro naquela resposta, e vou começar biblicamente. A quem devemos? Devemos pagar ou não impostos? Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que nós interpretamos? Algumas coisas são do César, algumas coisas são de Deus. Eu te pergunto, o que não é de Deus? Me diga uma coisa que não é de Deus. Então, na verdade, Nosso Senhor sempre foi contra a tirania. A Bíblia, Provérbios, Eclesiástico, há um governo sem inteligência, um governo autoritário. É inadmissível. Ele não fala de governo, ele fala de rei. Mas ele fala, inclusive, que um rei autoritário e com conselheiros iníquos é a ruína do seu povo. A igreja nunca foi favorável. A tirania nunca foi favorável. A história do Ocidente é de uma igreja com uma imensa força política. Confere? Eu queria que você falasse assim da responsabilidade da igreja diante de algumas tragédias, como o ataque à cultura indígena, por exemplo. Você toca em algumas feridas. Algumas feridas que São João Paulo II, no ano 2000, pediu alguns perdões. E dentre eles foi exatamente essa falta do processo de inculturação. De fato, há feridas que a igreja tem que pedir perdão. E uma delas é os maus tratos. E mais do que maus tratos, não ter sido na hora certa, no momento certo, uma voz profética em favor dos indígenas. E quais são as outras? O preconceito contra gays, por exemplo? Isso é um processo lento, mas hoje a igreja já acolhe muito melhor a cultura gay, sem, no entanto, dizer e querer dizer que tudo está certo. Uma coisa é acolher, outra coisa é dizer que tudo está certo. O grande problema é que, às vezes, o que se quer é que a igreja mude a sua forma do evangelho compreender, mas também não é o momento da igreja ficar com o dedo em riste, culpando, mas um momento de acolher e vamos juntos construir o futuro. Como já ficou, né, durante bom tempo, né, com esse dedo em riste. Ficou sem dúvida, mas isso nós temos que entender que é uma cultura judaico-cristã ocidental. Então, isso é muito forte. Está querendo passar essa para os outros ou não? Está querendo fugir dessa, padre? Não vai fugir. Por que fugir dessa? Dessa ferida. Não, uma ferida, não posso fugir disso. Como também a igreja não tem vergonha, no mínimo, de dizer perdão pelos casos de pedofilia, que não tem nada a ver. Eu sei que você ia chegar lá. Então, já estou antecipando a tua provocação. Por favor. Que, na verdade, a igreja admite que, infelizmente, uma meia-culpa, meia-máxima culpa, o Papa Francisco teve uma atitude no Canadá, quando ele resolveu, quando ele falou, vou visitar o Canadá, estourou aquela bomba daqueles colégios onde as crianças eram molestadas. Todo mundo esperava que ele ia recuar. E ele disse, não, eu vou. E ele foi lá e fez o quê? Foi aos indígenas, primeiro ponto, e depois foi se encontrar com os parentes das vítimas da pedofilia, dizendo, nos perdoe. É uma ferida da igreja, e a igreja está curando com seriedade, mas, por favor, não façam o julgamento de que o problema da pedofilia é um problema só da igreja. O seio da família está cheio de pedofilia. Sim. É que quando acontece com a igreja, a gente fica muito impactado. Você concorda? Claro, concordo com você. E eu sou fã do Padre Francisco, mas, de novo, demorou muito tempo. É muito recente esse perdão. É verdade. Na verdade, não, São João Paulo II é ano 2000. O pecado é antigo e o perdão é muito recente. A consciência humana mudou. O senhor há de convir comigo, Marcelo, que nos últimos tempos houve uma evolução da consciência humana. Não se falava, eu não estou defendendo, por favor. Antes, se falava de pedofilia? Sim. Não, por favor, há quanto tempo atrás?
Se falava, padre. É crime. Quantas gerações... Não, desculpa. Não. Na minha infância já existia esse assunto. E a igreja ignorava esse assunto e jogava para debaixo do tapete. Eu vou ser sincero, na minha infância não se falava disso, não se falava que era errado pais baterem nos filhos. Eu apanhei muito. Não, eu não estou falando de pai bater em filho. Eu estou falando de pedofilia, é uma coisa muito mais grave. Não, eu não estou igual. Se a igreja foge desse assunto... Mas não foge. Ah, não? Hoje não. Ah, bom, hoje não. É isso que eu estou muito dizendo. Recentemente fugia. Muito recentemente, eu não sei quando. Muito recentemente. Eu estou falando de Bento XVI. Ele demorou para aceitar. Ele demorou, mas ele foi corajoso. Não, ele foi corajoso muito mais tarde. Concordo. Ele demorou, padre. Concordo. Tá, com todo respeito. Só que mesmo olhando, se você olhar décadas anteriores, então vamos falar assim, esse assunto não era pertinente. Isso não justifica o pecado, não justifica que não deveria ter acontecido, que se espera de um padre uma conduta diferente. A igreja hoje, ela pede perdão, ela admite o erro e cura. Ela tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer. Nisso ela demorou e ela tem que fazer isso. Verdade. Mas Bento XVI teve pessoas muito próximas dele que eram pedófilos. E ele demorou para reconhecer isso. Eu não sabia. É triste isso, né? Mas, enfim, que bom que agora a gente pode falar disso aqui na TV Cultura, que é o lugar do Padre Anchieta mesmo. You're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. Você dá muitas entrevistas e eu acho ótimo poder te ouvir dessa forma como estamos conversando aqui. E numa delas você disse umas palavrinhas ardidas que eu vou repetir aqui. Tá. Deus me perdoe, hein, se eu cometer um deslize. Você fala assim, padre ou é pedófilo, ou é viado, ou é comedor. Você falou isso na entrevista. Que estigma é esse que você está falando? Não, é que, na verdade, é uma visão que as pessoas têm. Geralmente, ele vai olhar para um padre, hoje, porque se evidenciou tantas feridas da igreja, se evidenciou tanto negativo de casos isolados da igreja, que hoje houve uma generalização. Então, exatamente, que houveram feridas tristes. Sim. Houve negligência, mas você não pode dizer que todos os padres são pedófilos. Claro que não. Você não pode dizer que todos os padres são gays. Claro. Você não pode dizer que todos os padres levam uma vida dúbia. Sim. Perfeito? Sim. Mas hoje, infelizmente, e isso é um estigma que nós padres carregamos, quando você se apresenta como padre, hoje não é visto como algo bom. É visto sempre com a pergunta, bom, ele é isso ou aquilo? Nós não somos vistos como pessoas sérias e celibatárias. Por quê? Porque há um interesse da mídia em destruir o processo de laicização, de anticlero, anti-igreja, é destruir a imagem positiva da igreja. Padre Reginaldo, o senhor está falando que a culpa é da mídia. Eu estou dizendo que a culpa Os é de quem... Os políticos também falam que a culpa é da mídia. A culpa é de quem generaliza. Eu não estou generalizando. Eu não disse que o senhor está, mas o senhor é parte daqueles que olha para a igreja e vê os defeitos e pouco as virtudes. Não, eu estou aqui te entrevistando justamente para extrair as virtudes. Mas uma virtude é reconhecer erro. Mas a igreja reconhece. Então, e pede desculpas. Na minha visão... Um pouco atrasada, é verdade. Na minha humilde visão, não é culpa da mídia, é culpa da demora da transparência da igreja. Sim e não. Sim e não. A transparência ela veio atrasada, porque a igreja foi pedir perdão para Galileu Galilei séculos depois. Concordo. Ele já tinha, coitado. Mas o senhor há de convir que hoje, no mundo das fake news, e um trabalho muito forte do diabo, porque o diabo tem duas instituições que ele não gosta e ele quer destruir: família e religião. E religião católica, evangélica, ele não quer. Ele não quer. É como um governo é como uma pessoa querer governar pessoas alfabetizadas. É muito difícil. Para o inimigo dominar o mundo com família estruturada e um povo fervoroso, é muito complicado. Então, há duas
iniciativas muito fortes do inimigo. Destruir a igreja e destruir a família. Deixa eu ver o que a nossa família que está lá do outro lado está perguntando para você. Claro. Fernanda de Andrade. Padre, qual a sua visão sobre misturar religião com política? Vamos lá. Veja, eu sou um cara político, mas no sentido que todos nós fazemos política. Não tem como a igreja se esquivar da política. Nós somos formadores de opinião, mas nós temos que ser apartidários. É certo usar Deus como cabo eleitoral numa eleição? Eu te diria, não. Do teu ponto de vista, não. Há um estímulo de que fiéis cristãos se transformem em candidatos. Há um estímulo da igreja. Sim. Eu sou um cara que estimulo para ser vereador, para ser aquilo, pessoas do bem. Agora eu vou te dar um exemplo. Fulano de tal, a vida inteira trabalhou no santuário. Se não todo dia, 3 vezes por semana, está lá como ministro extraordinário da Eucaristia, está lá ajudando na igreja. Só porque ele se tornou candidato, ele é proibido de ir na missa? Absurdo. Ele não está usando o nome da igreja. Ele se dedicou àquilo. Então, quando há essa afirmação, é errado usar Deus para... Sim, mas há casos e casos. Há pessoas que nascem do seio da comunidade. Ele não está usando a comunidade. E o líder religioso, ele pode orientar o voto dos fiéis? Nós, da Igreja Católica, não podemos orientar. Isso é claro, claríssimo de que nós não podemos induzir a pessoa ao voto. Agora, em foro interno, eu voto porque eu sou um cidadão. Claro. E tenho muito claro em quem eu voto e em quem eu não votaria. E como você vê os líderes que cometem esse ato? Em qualquer tradição? Eu vejo algo errado. Eu não vejo certo, porque tem que... Não é dizer, não é fazermos o pastoreio, esse tipo de pastoreio. É você formar a consciência da pessoa para que ela tenha discernimento. Então, ela orienta, mas a decisão é pessoal. Não é certo fazer isso. Reform needs a politician. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Em 2007, você entregou ao presidente Lula 1 milhão de assinaturas e faria de novo. contra o aborto. E ele recebeu. Claro, mas eu fiquei pensando ali, além de todo o trauma, a mulher que aborta, geralmente numa clínica clandestina, ela ainda tem que ser tratada como criminosa? A grande luta é que a sociedade caminhe de tal forma que uma mulher nunca precise pensar em tirar uma criança, por falta de estrutura, por não... Por ter sido estuprada, por exemplo. Que não haja, que crie uma sociedade onde não haja estupradores. Mas existe, padre. Sim, só que nós trabalhamos com o ideal. E a realidade, como é que a gente trabalha com ela? A realidade é dizer para a pessoa aquilo que eu disse uma vez, ou vamos usar Santa Teresa, que tem muito maior credibilidade do que eu. Madre Teresa de Calcutá, certa vez perguntaram sobre aborto, ela disse assim: não matem, tragam as crianças que eu as crio. Pronto. Esse é um assunto que é difícil mesmo, né, para a igreja. Não é difícil para a igreja, é difícil para a sociedade. É para o ser humano. Para a igreja é bem claro, para o ser humano, é em favor da razão. Vida. É para a realidade mesmo, né? É difícil de encarar. Brasileiro é laico e não admitimos que a legislação do país seja uma legislação pautada por princípios religiosos estritos, conservadores e que não respondem àquilo que é a doutrina mais tradicional cristã. Na doutrina cristã, o
último recurso para uma decisão é a própria consciência da pessoa. Você já sofreu uma tentação, assim, de virar político? Eu já fui convidado. É. Rapaz, eu já fui convidado, mas eu achei que deputado estadual era muito pouco. Já entendi. Brincadeira. Que tem aí outras ambições. Não. É isso, não? Eu sou candidato, sim, ao céu. Está dando um trabalho danado, rapaz. Eita, eu também, mas eu já quase desisti. Mas no próximo bloco eu tenho mais uma chance, porque nós vamos fazer uma viagem de, olha só, Paraíso do Norte, interior do Paraná, para o mundo, onde o meu convidado nasceu. Exato. Padre Reginaldo Manzotti. Até loguinho. São Jerônimo, o padre que traduziu a Bíblia para o latim, ele dizia assim: arranje sempre alguma coisa para fazer, que é para o demônio te ver sempre ocupado. O padre Reginaldo, será que é por isso que você faz tanta coisa? Eu acredito que tem muito sentido isso. São Jerônimo, um homem que tinha um gênio dificílimo, tanto que ele se batia, se golpeava com pedras, porque ele era irracível, mas que dominou e se santificou no trabalho, traduzindo e fazendo a Vulgata. Né? São Bento, no mesmo caminho, ora et labore, trabalhar e rezar. Não deixa a mente vazia. Né? Oficina do Diabo, Santo Inácio de Loyola. Porque você tem que parar para imaginar que além, por exemplo, eu tenho uma TV, são 340 funcionários, rádio, eu escrevo um livro por ano. Além de tudo isso, programas de rádio e TV diários, eu sou pároco e reitor de um santuário em Curitiba, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, se a cabeça vazia, oficina do diabo, a minha cabeça nunca está vazia. Nós estamos falando aí de evangelizar, é preciso. Isso. É uma holding, né? É muita coisa, de comunicação mesmo. Exato. Nós estamos falando de TV, de rádio, das contas de redes sociais. Isso. Você se sente, às vezes, assim, uma espécie de Roberto Marinho de Cristo? Olha, eu não cheguei a pensar isso, mas me chamaram de Silvio Santos. Silvio Santos. É isso, não é? Eu não cheguei a ser o Roberto Marinho. Silvio Santos da igreja. Você sabe quem é que trouxe os 10 mandamentos? Não. Sei. Quem foi? Jesus. Quem? Judas. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Maria. Não. José. Não. Você vem de Paraíso do Norte, interior. Cidade linda. Que lugar é esse? Eu vim do paraíso e quero voltar para o paraíso. Me Paraíso conte, do Norte. Me conte. Paraíso do Norte tem Paraná, fica a noroeste, uma cidade de 12 mil habitantes, um povo amável, um povo trabalhador. Eu sou de uma família católica, de pais, meu pai comerciante, e muito fervorosos. E um pouco representa o que é Paraíso do Norte, uma cidade pacata, mas uma cidade de gente muito trabalhadora, muito séria. Eu vi que o prato típico dessa cidade Olha, é foi leitoa pesquisar? desossada por Que foi meu cunhado que inventou. Que Deus o tenha em bom lugar. Que Deus o tenha, que Deus Zeca nos Tormena. perdoe. Precisa pedir perdão para comer leitoa agora? Não? Mas por quê? Porque agora é tudo proibido. Imagina, Não pode então comer eu vou carne. pro inferno. Peraí. Eu sou bom, rapaz, eu sou bom de garfo. E sou carnívoro. Não me vem com essas coisas de folhinha, né? Rapaz, eu vi um vídeo maravilhoso. Que você viu aquele menino que disse assim? Diga. Escuta aqui, para, mãe, de mandar eu comer verdura. Porque eu quero é pão, eu quero é peixe, eu quero é carne. Se fosse para comer verdura, Jesus não tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. Gostei da história. Olha, eu gosto disso sem exageros, mas o pessoal, agora a gente não pode fazer nada. Que tem sempre alguém para criticar. Aliás, deve estar cheio de gente criticando. Gente, vamos almoçar? Ó, arroz soltinho. Hoje eu caprichei no almoço, gente. Feijão tropeiro com torresmo. Olha que delícia esse feijão, gente. Pernil desossado, assado no forno. E maionese. Olha que delícia. Eu também fui menino de cidade do interior. Eu sei da força que a igreja tem nesses lugares. Né?
E eu tive uma infância católica e tal, catecismo e tal, só que eu fui rir no dia de apresentar a peça com Jesus. Ah, mas como assim? Eu era um dos pastores. Ah, e a entendi. barba de Jesus começou a cair. E o Padre Ângelo, muito rigoroso, italiano, me deu um beliscão. Eu senti a força da igreja ali. Ah, entendi. E você se traumatizou? O quê? Você acha que beliscão tudo bem? Não, não porque você é do padre, mas é que a gente levava muito beliscão embaixo da mesa. Eu só estava rindo. E aí eu ria mais ainda. E quanto mais eu ria, mais ele beliscava. Terrível isso, terrível. E aí não teve jeito. Eu senti que talvez eu não fosse me dar bem num ambiente assim tão rigoroso. E aí você saiu da Igreja Católica? Eu comecei a ter mais dificuldade para ir à missa, padre. Ah, entendi. E comecei a não ficar culpado por não ir à missa. Entendi. Porque tem a culpa também, não tem? Claro, a Igreja culpa Católica nunca é boa. A igreja trabalha com a culpa. Para superá-la. Ah, para superá-la? Sim, a culpa nunca não é é para você positiva. ficar culpado. Não, a consciência do erro é uma coisa, o sentimento de culpa é outra. O sentimento de culpa nunca é bom, nunca é positivo. Mas eu respeito demais. Que bom. Porque essa é a formação de milhões e milhões de brasileiros. Eu respeito demais a Igreja Católica. E agradeço, inclusive, essa formação. E aí, a palavra que eu quero trazer é convivência. Isso. Como fazer para conviver com as diferentes religiões hoje no Brasil? São João Paulo II nos dá um documento sobre ecumenismo. E ele usa unitatis reintegratio. Ficarmos naquilo que nos une e respeitarmos o diferente. Isso. Eu acredito que se você for olhar para a história das religiões, nós conseguimos chegar num ponto comum. E existem alguns pontos comuns que devem nos fazer harmoniosos. Claro que existem diferenças, mas isso não pode ser um limitador. E se quando você morrer, chegar lá do outro lado e descobrir que quem estava certo eram os muçulmanos, os hinduístas, como é que vai ser? Vai ser maravilhoso que nós vamos entender que Deus é um só. Não, mas seja um, seja outro, nós vamos encontrar Deus. Então, será um encontro maravilhoso. Você imagina? Todos, cada um com a sua roupa, cada um com o seu jeito, chegando, encontrar que era um Deus único e verdadeiro, que eu acredito que é. Só vou contar para você. Eu acredito que é. Que esses deuses, Alá, Deus, Jeová, Deus não sei o que lá, é tudo mesmo. Ameaçam de morte os meus, quando foi que tudo se perdeu? Percebe como é contraditório aqueles que matam em nome de Deus. Me chamaram de louco e me imploraram pra parar. Me queimam na estaca mesmo sem saber rezar. Quando a gente fala de celibato, por exemplo, eu queria entender a sua visão, assim, e estou, enfim, querendo ver a sua visão de uma maneira muito ampla. Pode provocar todo mundo espiritual. Não, eu quero falar o seguinte, quando uma coisa é proibida, é aí que a gente quer. É assim que funciona o negócio. Né? Será que o celibato não é algo que prende a expansão de uma pessoa que quer ter uma vida religiosa e espiritual, mas também quer ter uma vida... Celibato é um dom. Eu diria para você hoje, 26 anos de padre, fazendo o trabalho que eu faço, não teria lugar para uma mulher na minha vida, nem para um homem, não teria lugar para um casamento, hoje. Porque eu fui formado e eu estou tão entregue ao meu sacerdócio que alguém perto de mim ia ficar infeliz. Seria muito difícil compreender. Isso não quer dizer, Marcelo Taz, que num futuro próximo de uns 100, 200 anos, 100 anos talvez, se ordene homens casados. Não é padres casados. Homens que já são casados são ordenados padres. E haverá padres celibatários e homens casados. Que previsão foi essa, hein? Daqui a 100 anos? Eu ia dizer 500, mas com o Papa Francisco eu fui Pode generoso. ser que dá uma acelerada. Mas você está pensando nisso também para você? Porque não é retroativo. Você vai facinho daqui a 100 anos. Não é retroativo. Estar lá. Quando eu fui para me ordenar padre,
E eu estava nessa ilusão. Era para 95, não é tanto tempo. Eu falei, acho que eu vou esperar mais um ano, porque vai que libera o celibato. Vou esperar mais um ano. Aí alguém me falou, não se iluda, meu filho, é 500 anos. Eu falei, então aqui vamos a lá. coisa passa mais lento, Mais né? lento. Hallelujah. 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 Você já teve assim que celebrar uma missa? Já. Num dia de Já imagino. pouca fé? Não diria de pouca fé, mas eu estava profundamente aborrecido e não faz muito tempo. É. Eu passei o ano de 2021 profundas provações de calúnias, mentiras, discórdias que me feriram profundamente. Porque quando você faz o bem, você incomoda o mal. Quando você está no caminho do bem, você provoca o diabo e ele não quer perder. E eu vivi um momento de profunda provação. Pessoas da rede social, falando, agora já corrigi o termo. Olha aí. E isso machucou. E eu sou ser humano. Claro. E aquilo me deu um estado de prostração, de tristeza. Chorei, conversei com meu bispo. O que eu fiz? Uma coisa que eu decidi, não vou deixar de celebrar. Então eu ia me arrastando, literalmente. Mas eu ia por amor. E ali que entra muito você ter um diretor espiritual. E eu tenho um ótimo diretor espiritual. E leituras espirituais. Foi quando eu li Santa Teresa d'Ávila dizendo que entre você rezar com vontade e sem vontade, qual vale mais? A sem vontade. Porque você não faz por um consolo da alma. Sim. Você faz por fé em Deus. Então, uma missa celebrada sem vontade, ela tem muito mais valor do que alguém que vai lá por prazer. Porque no prazer você é imediatamente consolado. Naquele momento é um ato de fé em Deus. O cuidado que você tem com os amigos fiéis da sua igreja, eu acho que ficou muito evidente. Mas eu quero que você me diga o que você deseja para os seus inimigos. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, sai de retro, Satanás. O mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Sai de retro, Satanás. Meu Deus, eu posso pegar para mim isso daí Pode. também? Oração de São Bento. Que lindo. É linda. Né? Não desejo mal. Não. A todos os meus inimigos eu desejo bênção, saúde, paz, felicidade, mas que Deus te leve para longe da minha vida. Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Mais gente querendo falar com você. Ó. A Camila Araújo, padre, essa Copa é nossa, vem Hexa aí. Tem gente agora já querendo os seus poderes aí. Olha, o senhor é torcedor fanático, ela completa? Eu sou palmeirense com a graça de Deus. Olha aí. Olha aí. E brasileiro. Sim, claro. Brasileiro. Claro. Então, agora sobre a Copa, meu filho, olha, eu não sei, viu? Vamos rezar, mas não vamos botar Deus nesse meio, não, que tadinho, Deus está muito preocupado para salvar a política. Deus está muito ocupado, né? Nossa Nesse Senhora. momento do planeta. Está precisando. Não é? É verdade. Para pedir para ele arrumar a Copa, tem tanta coisa, deixa né? Quieto, Antes, né? Deixa né? quieto. Agora, se ele puder dar uma forcinha, tudo bem, né? Boa sorte. O que Deus espera de nós? Pessoas que amem o próximo. Porque que ame a Deus, não há dúvida de que as pessoas amam. Mas elas não entendem que amar a Deus necessariamente é amar quem está próximo. E o próximo a gente não escolhe, o próximo se impõe na nossa vida. É mais difícil aí, né? Mais difícil, porque seria muito mais fácil acharmos que o céu fosse um caminho único. E, na verdade, é um caminho que se passa pelo outro. E o que o diabo espera de nós? Que tenhamos medo.
Medo. O diabo espera que tenhamos medo. Medo que nos leva a desacreditar da nossa salvação, medo que desacredite da sua capacidade, medo de não acreditar na graça de Deus, medo que nos faz desistir, recuar. Se tem algo que o diabo coloca dentro de nós, é medo. Reginaldo Manzotti, o que é a vida? Vida é você viver cada instante como se fosse o último, lembrando que no final de cada dia você vai ter que fazer as suas malas, porque é inevitável uma viagem. Vida é você deixar as coisas no devido lugar, com devido respeito a tudo que existe. Passar pelo mundo deixando pegadas do bem. E quando esbarrar no outro, só deixar amor, bondade, sensibilidade. A vida é para ser curtida, ser zelada, ser apaixonada, se viver de forma apaixonante. Mas lembrando que no final do dia, você precisa ter o suficiente para uma malinha. Fechá-la, resolvê-la, porque a viagem é inevitável. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu estou agora do outro lado. Eu quero que você confesse um pecado aqui para mim. Que eu confesse um pecado? É, eu sempre tive do outro lado, padre, confessando. Olha, um pecado meu... Rapaz, às vezes eu sou meio glutão, assim, eu sou bom para comer uma macarronada e eu acho que eu faço esse pecado, que eu ando de esteira 1 hora por dia para eu poder ter a oportunidade de aproveitar mais o garfo. Eu tô achando muito leve. Você não tem mais um pesado aí para mim, não? Isso eu conto no meu confessionário. E quando a gente tira selfie com o padre, Deus aparece na foto? Não? Aparece. É? Dentro do coração de cada um de nós. Obrigado pela visita. Amém.